Você já viu propaganda de empresa de cobranças? Aquela que liga no seu celular com o número de São Paulo às 8 da manhã, antes do café? Aquela que manda mensagem no WhatsApp com um link de negociação que parece golpe, mas não é? Essas empresas não existem para te ajudar a sair da dívida. Elas existem porque a sua dívida foi comprada. Sim, alguém comprou a sua dívida, pagou centavos por cada real que você devia e agora quer cobrar o valor cheio de volta. Isso não é um serviço financeiro, isso é especulação com dor. E no Brasil é um mercado bilionário que cresce todo ano, exatamente porque o brasileiro está cada vez mais endividado. Vamos chamar ele de Felipe. Não é pobre. Tem emprego com carteira assinada, salário mensal, conta em banco, cartão de crédito com limite de R$ 2.000. Não é um cara que tomou decisões absurdas, tomou as decisões que a maioria do Brasil toma todo mês. No começo do ano, ele parcelou uma geladeira que quebrou. No meio do ano, a empresa atrasou o salário e ele girou o cartão. No fim do ano, ele estava pagando o mínimo da fatura, R$ 120 por mês, numa dívida que não parava de crescer. Hoje, 1 ano e meio depois, ele deve o dobro do que devia quando começou a pagar. O banco não fez nada de errado. Felipe não fez nada de errado. O sistema funcionou exatamente como foi projetado. Mas o que acontece depois que o banco desiste de cobrar o Felipe? O que acontece com essa dívida? Tem gente que compra ela, e esse mercado é muito maior do que você imagina, e eu vou te mostrar como funciona daqui a pouco. Mas vamos falar do instrumento que colocou o Felipe aqui: crédito rotativo do cartão de crédito. Quando você paga o mínimo da fatura, qualquer valor abaixo do total, o restante entra no rotativo. O rotativo é a modalidade de crédito mais cara do Brasil. Os juros podem passar de 400% ao ano. Isso não é exagero, é a taxa que o Banco Central publica todo mês. Traduzindo, se você deve R$ 1.000 no rotativo e não pagar nada durante um ano, você vai dever R$ 5.000, e com os mesmos R$ 1.000 de origem. O próprio Banco Central já reconheceu que o rotativo tem caráter predatório. Em 2023, a lei tentou limitar os juros. O teto foi definido em 100% ao ano de juros. E que parece um absurdo, mas foi uma vitória, porque o mercado estava cobrando 4 vezes mais que isso. E os bancos aceitaram o limite? Aceitaram, mas passaram a cobrar uma tarifa nova na fatura. O nome mudou, mas o custo ficou. E agora chega a parte que a maioria das pessoas nunca viu por dentro. Quando o banco conclui que o devedor não vai pagar, tecnicamente, quando a dívida passa de 180 dias de atraso, ele lança aquele crédito como prejuízo nos seus livros contábeis. Isso reduz o imposto que o banco paga. Até aqui, o banco já se beneficiou da inadimplência do Felipe. Depois disso, o banco vende essa dívida. Ele não descarta, ele vende para empresas especializadas em cobrança, chamadas de cessionárias ou gestoras de carteira de crédito. O preço pode variar de 2 a 10 centavos por real da dívida. Uma dívida de 5 mil pode ser vendida por R$ 300. E quem comprou essa dívida de R$ 300 vai tentar receber, claro, os 5 mil. Ou pelo menos R$ 1.500 no acordo. A margem de lucro potencial é de centenas por cento. E essas empresas são listadas em bolsa, são negócios legítimos, com acionistas, relatórios trimestrais, analistas recomendando compra. A dívida do Felipe não é um problema social para elas, é ativo, é produto, é receita prevista no modelo de negócio. Mas tem um detalhe nesse mercado que a maioria das pessoas não sabe. A dívida pode ser vendida mais de uma vez, e cada vez que ela é revendida, as táticas de cobrança mudam. Eu vou te contar o que isso significa na prática. E aqui vem o ponto que vai mudar a forma como você enxerga esse sistema. No Brasil, uma dívida prescreve em 5 anos. Isso significa que depois de 5 anos, o credor perde o direito de cobrar judicialmente. O Felipe poderia, na teoria, não pagar e esperar esse prazo vencer. Só que existe um mecanismo que as cessionárias usam sistematicamente. Elas revendem a dívida um pouco antes de prescrever. E a nova empresa dona da dívida entende que o prazo reiniciou com a venda, o que é discutível juridicamente, mas ninguém contesta porque o devedor não sabe dos seus direitos. Então a dívida do Felipe de R$ 5.000 que ele contraiu em 2019 pode estar sendo cobrada em 2026 por uma empresa que comprou de outra empresa que comprou do banco original. Daí o Felipe recebe uma ligação. Ele não sabe dizer se a dívida ainda é válida. Aceita um acordo de R$ 1.200 para limpar o nome.
e a cessionária lucrou R$ 900 numa dívida que pagou 300. A ironia cíclica, o banco vende a dívida com desconto para não ter trabalho. A cessionária fatura com a desinformação do devedor. O sistema inteiro depende de que Felipe não saber o que é uma prescrição, não saber o que pode contestar e não saber que tem direitos. Na real, a dívida do Felipe financia o bônus de alguém. É o Brasil, é todo mês. Só que esse modelo não nasceu do nada. No Brasil dos anos 90, depois do Plano Real, o crédito ao consumidor explodiu. Bancos emprestavam para quase todo mundo, com taxas altas embutidas, porque o spread bancário brasileiro sempre foi um dos maiores do mundo. Quando vieram as crises de 1999, 2002 e de 2008, a inadimplência disparou. E o mercado de cessão de crédito se profissionalizou. Hoje são décadas de especialização em cobrar quem não tem como pagar. Em 1995, o Brasil tinha poucos milhões de inadimplentes. Já em 2024, são mais de 70 milhões de pessoas com algum tipo de dívida em atraso. E não é coincidência, é o resultado de 30 anos de um sistema de crédito desenhado para capturar e não para de liberar. E você que está assistindo esse vídeo, provavelmente usa ou já usou uma fintech. Aquele banco digital de cartão roxo, laranja, verde, sem anuidade, aprovação na hora e limite para negativado. A promessa era democratizar o crédito, tirar os brasileiros das mãos dos bancões tradicionais. E, em parte, realmente isso aconteceu. As tarifas caíram, a experiência melhorou e a burocracia diminuiu. Mas o modelo de receita das fintechs de crédito é o mesmo, spread entre o custo do dinheiro e a taxa cobrada do usuário final. Quanto mais arriscado o perfil do cliente, leia-se, quanto mais pobre e sem histórico, maior o juro cobrado. A fintech só consegue dar crédito a quem o banco recusava, porque cobra mais caro por isso. A inovação foi na embalagem, porque o produto é o mesmo, e a dívida que vai se acumular na vida do usuário que não entende as taxas é a mesma que sempre foi, só chegou com um aplicativo mais bonito e mais fácil de mexer. Lembra da dívida do Felipe que pôde ser revendida várias vezes? O Felipe pode checar se essa dívida prescreveu pelo site do Serasa ou direto no processo judicial. Se o prazo de 5 anos passou sem nenhuma ação judicial, a dívida é incobrável legalmente. Mas ninguém vai te ligar avisando isso, é claro. E agora uma dica de ouro para você que está assistindo isso agora e esteja devendo. Talvez não muito, talvez o suficiente para sentir aquela ansiedade no peito chegando quando a ligação de um número desconhecido. 3 coisas que vale saber. Primeiro, antes de fechar qualquer acordo, peça o contrato original da dívida com a data, valor e crédito original. Se a empresa não tiver esse documento, ela não pode provar que é dona legítima da dívida. Em segundo, calcule se a dívida prescreveu. Se passaram mais de 5 anos da última ação judicial ou do último reconhecimento formal da dívida por você, o credor perdeu o direito de cobrar judicialmente. Não precisa pagar nada para limpar o nome, pode contestar. E terceiro, finalmente, nunca pague o mínimo do rotativo do cartão. Isso parece óbvio, mas 40% dos brasileiros que têm cartão de crédito pagam o mínimo todo mês. E é o portal de entrada para a indústria que acabamos de descrever. O endividamento crônico no Brasil não é fraqueza moral, não é falta de educação financeira, é o resultado esperado de um sistema de crédito que foi construído para capturar, e de uma indústria inteira que foi construída para faturar com quem não consegue sair. Os bancos lucram com os juros, as cessionárias lucram com a inadimplência, e os cobradores lucram com o acordo. Cada elo da cadeia tem seu pedaço. O único que não recebe nada nessa história é o Felipe. Mas e aí, você conhecia essa indústria por dentro? Já recebeu ligação de cobrança de uma dívida que nem sabia que tinha sido vendida? Me conta aí nos comentários, quero saber muito da sua história. Eu me chamo Hernandes e você tá no Não Tava Sabendo, o canal para quem cansa de descobrir as coisas tarde demais. Se esse vídeo abriu alguma coisa na sua cabeça, faz um favor para mim e para você mesmo. Clica no inscrever-se agora, ativa o sininho para não perder o próximo e manda esse vídeo para aquele amigo que ainda está pagando o mínimo do cartão todo mês. Você pode estar salvando o bolso dele hoje. Um grande abraço, cuida bem do seu dinheiro e até o próximo vídeo.